Bem, bom dia, graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Estamos aqui em Levíticos, capítulo 26, de 14 em diante. Levíticos 26, de 14 em diante. O texto sagrado diz: mas se não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica, a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis de balde a vossa semente, porque os vossos inimigos o comerão. Voltar-me-ei contra vós outros e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Os que vos aborrecerem, assenhorear-se-ão de vós e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. De balde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, diz o Senhor, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isto não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. Se ainda com isto me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne dos vossos filhos, das vossas filhas, destruirei os vossos altos, desfarei as vossas imagens de sol, lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses, a minha alma se aborrecerá de vós, reduzirei as vossas cidades a deserto, assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Tá? Então são uma série de maldições que vêm como castigos da desobediência, de não ouvirmos a voz de Deus, de não obedecermos aos mandamentos do Senhor. Aqui nós aprendemos o princípio de semear e colher. A obediência gera promessa, bênção, graça, favor de Deus sobre nós. Mas Levíticos 26, de 14 até 46, nós vemos que as maldições, as desgraças vêm sobre, infelizmente, aqueles que desobedecem os mandamentos do Senhor. Presta atenção no que eu vou te falar, querido. A Bíblia nos ensina que quem quebra uma lei de Deus se quebra. Eu vou repetir: quem quebra uma lei de Deus se quebra. É a lei de semear e colher. O nosso tema de hoje é decisões e consequências. Será que você tem pensado nas consequências antes de tomar uma decisão? Será que você tem agido com sabedoria diante das decisões da vida, diante das contingências, dos caminhos que se abrem, das encruzilhadas da vida? Será que você tem tomado decisões sábias, em obediência, em alinhamento, de acordo com a palavra de Deus, ou de qualquer jeito,
do seu jeito, do jeito do mundo sem Deus, de qualquer maneira. Nós vamos aprender que decisões e consequências caminham lado a lado, assim como semear e colher é um princípio espiritual tremendo, relatado por Paulo lá em Gálatas. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que semeia na carne, ou seja, segundo a inclinação da sua natureza pecaminosa, colherá corrupção, diz o texto sagrado, mas aquele que semeia no Espírito colherá vida eterna. Então, assim como a vida, a liderança, a influência do cristão é a soma das decisões que tomamos. Vou repetir, liderança é a soma das decisões que tomamos. Você como pai de família, mãe, você como líder, gestor, você que está à frente de alguma coisa e Deus confiou algo diante de você, será que você tem sido eficaz nas suas decisões, assertivo, sábio? Cada decisão na nossa vida traz consequências, abençoadoras ou amaldiçoantes, como nós vimos aqui em Levítico. Decidimos como responder às pessoas. São decisões diárias, travadas diariamente. Decidimos o montante de orçamento para promoção e propaganda, por exemplo. Decidimos quem contratar na nossa empresa. Decidimos que valores merecem ser conservados na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Que valores você tem na sua vida? Que propósitos, que princípios você vive no seu dia a dia? Pensa um pouquinho nisso. Nas proximidades do fim aqui do trecho de Levítico 26 que nós lemos aqui, Deus lista as bênçãos que ele oferece àqueles que lhe obedecem. Mas também no final de Levítico aqui que nós lemos, Deus faz uma lista de punição que recebem aqueles que o desobedecem. Desobediência traz consequências terríveis na vida daqueles que escolhem o lado errado, a maneira errada de se viver. Deus, que é um líder por excelência, esboça claramente diante de nós, no texto sagrado, as consequências da escolha do seu povo. E quais são as consequências, que acabam gerando todas essas situações que nós lemos aqui em Levíticos 26? Você precisa entender que cristãos que falham em tomar boas decisões, eles têm 10 características. Cristãos ou líderes, gestores, pessoas que exercem uma influência, que deveriam ser uma bênção na vida das pessoas, quando falham em tomar boas decisões, eles apresentam 10 características que eu quero relatar para vocês. A primeira delas revelam falta de comprometimento. Como tem gente hoje com falta de compromisso com Deus? Um exemplo é ir na igreja, é ir na sua comunidade, é ir na sua igreja buscar o Senhor. Tem gente que só vem na igreja uma vez por mês. Tem gente que vem na igreja uma vez a cada 2 meses. Tem gente que não busca a Deus diariamente, não lê a Bíblia, não ora, revelando a sua falta de comprometimento com Deus. Então, quem toma más decisões na sua vida e trazem consequências terríveis sobre a sua trajetória, muitas vezes é porque falta comprometimento na sua vida. Segundo lugar, mostram que o seu foco está disperso. Pessoas que tomam más decisões com consequências terríveis, erram na lei do semear e colher, são pessoas que têm o seu foco disperso. Elas dão tiro para todo lado, elas não andam segundo o propósito de Deus, segundo a sua missão, segundo o seu chamado, e infelizmente têm o foco disperso, não são focadas, não são objetivas, não são claras nos seus alvos, nas suas metas, não cumprem o propósito de Deus para as suas vidas. Infelizmente, a vida de muitos é assim. Terceira característica, procuram sempre desculpas, Quando as coisas vão mal, quando a maldição acaba assolando as suas vidas, a desgraça acontece, eles querem transferir responsabilidade a outros, procuram dar desculpas, justificativas, mas não assumem responsabilidade. Querido, entenda que maturidade é assumir responsabilidade diante de Deus, diante das pessoas. Não adianta você ficar se desculpando. Seja responsável, assuma seus erros e as suas falhas. Não fique procurando desculpa. Quarta característica de líderes que falham em tomar boas decisões, eles se esquecem do grande quadro.
se esquecem do grande quadro. Eles têm uma perspectiva limitada, um olhar apenas pequenino, se esquecem do grande quadro. Que um dia, por exemplo, nós vamos ter que prestar conta diante de Deus da vida que levamos, das decisões que fizemos, das pessoas que de alguma maneira machucamos ou abençoamos. Então, lembre-se disso, existe um quadro geral da nossa vida, existe uma prestação de contas diante de Deus. Mas, infelizmente, líderes que falham em tomar boas decisões, cristãos que não têm aliança e compromisso com Deus, acabam se esquecendo do grande quadro de viver o propósito de Deus, de viver para a glória de Deus, de viver na presença de Deus. Quinta característica de alguém que toma decisões e tem consequências terríveis é que levam os seus liderados, o público, a pensamentos egoístas, pensamentos privados. Ou seja, quem está debaixo deles começa a se tornar egoísta, né? É seletivo igual ele, no sentido de que só pensam em si, só buscam coisas egoístas, não pensam no outro, não pensam no coletivo. Infelizmente são egoístas, só pensam no seu umbigo, só pensam na sua própria vida, não se importam com os outros. Sexta característica, adotam o tema ou lema, adotam o lema: isto está bom assim. Isto está bom assim. Isso é um exemplo do que esse tipo de frase é uma frase dos medíocres. Medíocre é aquele que vive na média. É aquele que não busca excelência, qualidade, virtude para a sua vida, fazer as coisas bem feito. Meu irmão, presta atenção. Eu e você, como cristãos, você que está me ouvindo, temos que buscar nós precisamos fazer o melhor possível dentro do possível. E o impossível entregar nas mãos de Deus. Mas o padrão de qualidade do cristão é a excelência. A excelência é o nosso padrão de qualidade. Esse negócio de isso está bom assim, deixa desse jeito, isso é atitude e pensamento dos medíocres. Se realmente queremos ser relevantes, líderes segundo o coração de Deus, o nosso padrão como cristão, assim como Deus é um Deus de detalhes, um Deus que realmente faz tudo o melhor possível, quer sempre o nosso bem, é benigno, é bondoso, é belo, é maravilhoso. Assim também nós temos que ser no nosso dia a dia. Sétima característica dos que tomam decisões e consequências, né? Aqueles que falham em tomar boas decisões, é que eles não assumem com seriedade a orientação de Deus. Não assumem, não ouvem a Deus. É o que nós vemos aqui no trecho de Levítico o tempo todo. A Bíblia está dizendo: por vocês não me ouvirem, por vocês não estarem atentos aos meus mandamentos, por não ouvirem a minha voz, por me desprezarem, vai acontecer isso, aquilo outro contra vocês, infelizmente. Não é o que Deus quer. A maldição é o mal em ação. Por quê? Porque uma lei de Deus foi quebrada. Foi Deus quem criou a maldição. Ele permite que o mal entre em ação como uma espécie de disciplina na nossa vida, de correção amorosa, a fim de nos trazer de volta ao caminho da ética cristã, ao caminho daquilo que é correto, daquilo que é íntegro, daquilo que é honesto, daquilo que é certo. O mal entra em ação porque alguma lei de Deus foi quebrada em desobediência aos seus mandamentos. E quem erra em tomar boas decisões é assim: não assume com seriedade a orientação de Deus, não para ouvir a Deus, faz as coisas sem pensar, toma decisões na base da emoção e não da razão, muito menos debaixo da direção de Deus. Será que o Espírito Santo é aquele que guia você, meu irmão? Quem é que guia a tua vida? São as tuas emoções ou a tua razão juntamente com a direção de Deus? Será que você tem sido guiado pelo Espírito Santo de Deus? Porque a Bíblia diz que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O oitavo princípio aqui, a oitava falha que acontece com líderes, com cristãos que não tomam boas decisões, é porque eles se comportam de forma inconsistente. Comportar-se de forma inconsistente, né? São gangorras espirituais. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Vive com sobe e desce. São inconstantes, não perseveram. Primeira dificuldade, luta ou problema, abandonam o barco, chutam um balde, lançam fora a toalha, não são resilientes, não são resistentes.
infelizmente são inconsistentes, por isso não conquistam nada, não alcançam sucesso, não tem paz e prosperidade na sua vida, porque a sua vida é marcada por inconsistência. Infelizmente, essa é a oitava marca de quem toma más decisões e tomam sobre a sua vida consequências nefastas. A nona característica é que criam relacionamentos pobres. Criam relacionamentos pobres. Líderes que falham em tomar boas decisões acabam criando relacionamentos pobres, relacionamentos superficiais. Ficam lá em cima, na escala, né, da autoridade, mas não criam relações de afeto, de amor, de carinho, de relações amistosas, relações de investimento, de dedicação, de empenho com os seus liderados. Não são amigos dos seus liderados. Não se relacionam com eles, não constroem pontes relacionais, não têm afinidade com as pessoas, não têm o coração daqueles que são os seus liderados. Então, infelizmente, líderes que erram nas suas decisões, que tomam decisões erradas, que colhem consequências nefastas, são pessoas que criam relacionamentos pobres. Você pode ver, toda pessoa desobediente a Deus, toda pessoa que quebra princípio, quebra valores, quebra mandamentos de Deus o tempo todo, está arrebentado e os seus relacionamentos são tóxicos, são pobres, relações pobres. E é interessante, ontem mesmo estava falando no culto sobre o princípio da sabedoria e os estudos de Harvard revelam que relacionamentos fortes geram longevidade, geram uma vida mais longa, geram boa alimentação, bom sono, diminui a tendência, né, de problemas cognitivos na velhice, gera uma série de coisas positivas se nós tivermos relações sociais fortes na nossa vida. Mas infelizmente líderes que falham em tomar boas decisões possuem relacionamentos pobres. E a décima marca de líderes que falham em tomar boas decisões são que eles evitam mudanças, são acomodados, são inseguros e infelizmente o tempo todo eles ficam na zona de conforto, evitam romper, né, a caixinha mental deles e não querem crescer, são estáticos, né, são pessoas que paralisaram no tempo, evitam mudanças, têm medo de mudança, têm medo de mudar. E infelizmente com isso acabam impedindo, bloqueando a sua relevância, a sua influência na sociedade, diante das pessoas e também diante de Deus. Então, aprendemos 10 características de líderes que falham em tomar boas decisões. Vou repetir para vocês. Primeiro, quem toma más decisões, né? Quem não pensa na lei do semear e colher, quem toma as decisões erradas com consequências ruins, acaba revelando falta de comprometimento, aliança com Deus. Segundo, mostram que o seu foco está disperso, não vivem o propósito de Deus. Terceiro, procuram desculpas, transferem responsabilidades. Quarto, esquecem-se do grande quadro, do olhar geral de Deus sobre as suas vidas, ou de uma visão eterna, de viver numa perspectiva eterna. 5, levam o público a pensamentos egoístas, pensamentos apenas privados e não andam em cooperação, pensando no todo, no coletivo, no bem para todos, no bem comum. 6, adotam o lema, isto está bom assim, ou seja, possuem uma vida medíocre, uma vida limitada. 7, não assumem com seriedade a orientação de Deus, não ouvem a Deus, são guiados pela emoção, são guiados pelos seus medos, né? São paralisados pelos seus medos, na verdade, não assumem com seriedade a orientação de Deus. E 8, compartem-se, né? Eles comportam-se de forma inconsistente, são inconsistentes, são verdadeiras gangorras espirituais e emocionais, né? Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, e aquela inconsistência total, não são perseverantes nem resilientes. Criam também relacionamentos pobres, é a nona característica de líderes que falham em tomar boas decisões. E a 10ª, evitam mudanças, são acomodados, infelizmente, por isso não crescem, tá bom? Então nós aprendemos hoje sobre o princípio de semear e colher, de decisões e consequências. Tudo isso baseado
em Levíticos 26, que fala nos primeiros versículos sobre a bênção de Deus sobre aqueles que obedecem a Deus. Do versículo 1 ao versículo 13, aqui está um relatório das bênçãos que virão sobre aqueles que obedecerem a Deus. E do versículo 14 até o 46, na verdade, o 39, nós vemos as maldições que vêm sobre aqueles que desobedecem a Deus, daqueles que tomam decisões erradas e acabam colhendo sobre si consequências amaldiçoantes, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, o seu coração através dessa palavra. Pega o aviãozinho aqui, esse link, compartilha através das suas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Nós colocamos aqui sempre disponível no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, nas plataformas de áudio, de vídeo principais, para que o máximo de pessoas possam ouvir esta palavra e ao mesmo tempo serem abençoadas por Deus, serem líderes segundo o coração de Deus, serem pessoas relevantes, pessoas efetivas, pessoas que cumprem os propósitos de Deus na terra, pessoas que vivem aquilo que Deus sonhou para eles, pessoas que realmente vão ter uma vida abençoada, uma vida abundante de paz, de prosperidade e de bênção do Senhor sobre as suas vidas, tá bom? Então, guarda isso no seu coração. Quero terminar orando por você, mas não esqueça, no link de descrição aqui embaixo, tem todas as informações da igreja, horário de culto, as nossas redes sociais, o endereço da igreja e também como você pode cooperar nessa obra linda, nesse ministério. Aqui no link de descrição está disponível para você. Sou o pastor Giovanni, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pastor Giovanni vai estar orando por você, abençoando a sua vida nesse momento. Pai, no nome de Jesus, diante da tua palavra, diante de Levíticos capítulo 26, nós vemos, ó Deus, o quão abençoado é a vida daqueles que obedecem a tua palavra. Quantas bênçãos nós temos quando ouvimos a tua voz e obedecemos os teus mandamentos. Que possamos ser guiados pelo teu Espírito Santo. Que não venhamos a tomar decisões baseadas em emoções, mas sim na razão e principalmente na guiança do teu Espírito Santo. Guia a nossa vida, nos orienta, Pai, nos ajude a evitarmos a todo custo as maldições, o mal em ação na nossa vida, casa, família, negócio, seja o que for, possamos ser homens e mulheres segundo o teu coração. Ó Deus, não venhamos a ter essas 10 características que nós listamos, ó Deus, em líderes que tomam decisões erradas, que afetam a sua vida e os seus liderados. Não, Senhor, ajuda-nos a andarmos, ó Deus, conforme o teu coração, conforme aquilo que o Senhor ensina na tua palavra. Nos abençoa, derrama a tua glória, derrama a tua unção sobre nós, abençoe as nossas casas, as nossas famílias, o trabalho das nossas mãos. Pai, a bênção, a graça, a glória, a unção e a guiança do teu Espírito venha sobre nós. É o que nós te pedimos de todo o coração. Para o louvor e glória do teu nome, abençoe cada casa, cada família, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura os teus filhos, tira eles, ó Deus, de posições amaldiçoantes, situações nefastas, ó Deus, terríveis, ó Deus, e leva-os ao teu coração, a bênção, a graça, a glória, a um novo tempo, a uma nova dispensação de Deus sobre as suas vidas, dispensação de bênção, de paz, de prosperidade, de graça sobre graça, de glória em glória, de fé em fé, através de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. É o que eu te peço de todo o coração, abençoando os teus filhos, em o nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Um grande abraço. Ana Paula Martins, o nosso querido SJS Fretes, a Renata Correia Couros, a Ana Fuentes, o Roberto Godoy Santos, o Hércules Galvão, a Betinha que está lá, o Rafael Zion, a Roseli Frazon, todos os nossos amados irmãos estão aqui conosco. Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Aperta aqui no aviãozinho, compartilhe no seu store, compartilhe também no seu WhatsApp, Facebook, YouTube. Que Deus abençoe a todos, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. E aqui debaixo tem as informações de como você se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já quero mandar um abraço para a Renatinha também, Gazi Barros,
Grande beijão, Rê. Deus abençoe, nós amamos vocês. Vocês são uma bênção. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Amém? Deus abençoe.